E aí, galerinha, saudade do tio Mauro? Pessoal, nós vamos mais dar continuidade a Roma. Então nós vimos Primeira República, desculpa, Monarquia e a República. Um detalhe aí que eu devo ter falado na aula passada, que César nunca foi imperador, ele foi ditador, beleza? Então agora nós vamos passar para outra parte, né? Roma Antiga, nós vamos ver a outra parte aí. Tudo bem, galera? Valeu, vamos embora lá, vem comigo. Só aula então Roma Antiga, né? Então vamos dar um bizu aí que vai rolar agora. Bacana, pessoal, vamos prestar atenção, fazer as atividades, vamos nos organizar aí, tudo bem? Vamos lá então. Bom, pessoal, que podemos dizer, né? E o que vai acontecer então? 44 a.C., Marco Antônio, Otávio e Lepto vai fazer o segundo triunvirato. Preste atenção nisso. Então, Pompeu, né, Crasso e César fez o primeiro. Aí o Crasso morre, o Pompeu, mas o Senado tentou dar um tomé no César. César invade com a 13ª Roma, manda o Senado dar o título dele de ditador perpétuo, né? Mas o Senado, aí ele fez várias coisas interessantíssimas. Ele vai até o Egito, ele consegue trigo mais barato, consegue abastecer Roma, né, com esse trigo mais barato. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar muito notório, ele dentro de Roma, ele vai... várias obras públicas, ele vai agradar muito o povão, né? E o povo vai gostar muito de Júlio César, né, ao ponto, né, de adorá-lo mesmo. E aí o Senado percebeu que César não ia ficar por pouco tempo, né? Como já havia outros ditadores, como Mário, que era tio de César, Escila vai, tira Mário e devolve o poder lá para o Senado pega, quando é fé, o Senado enfraquecido, a corrupção e tudo, tem que fazer o triunvirato e tal e tal, esse primeiro triunvirato. E aí nesse triunvirato aparece César. César então vai ficar bem famoso, muito bom entre o povo, o Senado vai ficar intimidado e aí vai tramar para a morte de Júlio César. Ele estava indo muito bem, inclusive ele prometeu uma graninha para cada cidadão romano, né? Ele tinha prometido. Então, aquela política de agradar o povão estava funcionando. E o que acontece então? O Senado então mata Júlio César, né? Faz um ato republicano. A gente não tem que, de certa forma, questionar tanto, porque foi um ato republicano. O Senado queria restaurar o poder, Júlio César estava dando um golpe, né? Tudo bem. Matou. Pronto, o problema virou a bagunça. Por quê? O cidadão romano queria sua pequena fortuna e estava muito bravo com o Senado porque matou o cara mais top que tinha lá, o cara que estava ajudando o povo. E aí virou uma bagunça, ficou muito tempo dessa forma. Otávio era um menino, né? Muito inteligente, muito inteligente. Quem que Otávio era? Conhecedor das leis. E antes de morrer, Júlio César havia adotado Otávio. Se adotava muitas pessoas lá. Embora Otávio era sobrinho neto de César. Mas como César via a inteligência nele, adotou. Ele passa a ser o pater família do Júlio. Né? Da família do Júlio. Porque Júlio César chamava Caius, não sei o que lá, conhecido como César. Tá? Otávio, então, ele vai... receber essa herança do Júlio César, que era muita grana. E ele então vai ter notoriedade. O que ele vai fazer? Vai prometer ao cidadão de Roma que ele vai pagar o que o Júlio César prometeu a cada um. E isso ele começou a ter notoriedade, começou a ter força. Então ficou um partido cesarista e um partido republicano do lado dos patrícios, do lado do Senado. Logo então eles perceberam que esses cesaristas vão ganhar um poder. Não tinha saída. Ou colocava alguém do lado de Júlio César no poder, ou o povo ia matar todo mundo. E aí o que eles escolheram? O segundo triunvirato. Aí vai Marco Antônio, que era o general de Júlio César, Lepto, que era também general de Júlio César, tá? E Otávio, que era o herdeiro de Júlio César. Bom, o que eu quero que vocês entendam? O Marco Antônio vai ficar com essa região aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui pra gente poder... Ô, caceta. Vê se essa caneta aqui vai riscar. O Marco Antônio vai ficar com isso aqui.
O Lepto vai ficar com isso aqui. Otávio vai ficar com isso aqui. Né? Otávio. Ah, Marco Antônio ficou com esse pedaço aqui também. Certo? Então, esse é do Marco Antônio. E esse é do Otávio. Saca só onde que essa história vai parar. O Lepto percebeu que essa história ia dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda por quê? Porque os dois vão disputar, Marco Antônio e Otávio. E o Lepto era muito pequeno dentro dessa história. O Lepto cai fora. Marco Antônio vai para o Egito e começa a viver como um egípcio. A religião e tal. Ele casa com Cleópatra e começa a viver lá. Tem filhos e tudo, e pai, bola. Otávio então vai acusá-lo de traidor, né, dos costumes romanos, toda aquela paranoia. Inventou uma desculpa e foi então uma guerra contra o Marco Antônio. Então, Marco Antônio vai ser morto, Cleópatra vai suicidar com aquela cobra, né? E ele vai matar também o filho de Júlio César, Cesário. Por quê? Esse era o filho de César com Cleópatra. Cleópatra também namorou César, tá? Também namorou Marco Antônia. Ela era bem esperta. E aí ele vai matar todo mundo e vai fazer do Egito uma província romana. Vai mandar um governador para lá. Pronto. Ele então vira, né, o poder total. E aí o que o Senado faz? O Senado então, pelo bem da República, o nomeia príncipe, primeiro cidadão. Depois o nomeia imperador, né, pai de todos, o grande pai, páter de toda Roma. E depois vai nomear ele Augusto. O que é isso? Elevado a deuses. Ele passa a ser adorado. Vai ter templo para adorar a Marco Antônio. E ele então começa o seu governo, que vai ser o período mais áureo de Roma, mais bonito, que mais gente chama atenção. Tá bom? Que a galera toda vai. Então ele concentrava todo o poder na mão dele, o Senado não tinha poder nenhum. Aí nós vamos ter o Alto Império, serão 3 séculos. Vai ter um período que chama... de um século que chama Pax Romana, que vai um período que vai governar bastante. E ele vai ter expansão territorial nesses 3 séculos, grande fluxo de riqueza, porque os romanos eles tinham riqueza de que jeito? Eles invadiam o território, roubavam, pilhavam a população, levavam para Roma, pegavam as pessoas lá, colocavam como escravo, e aí o que eles faziam com o dinheiro? Pagavam a população, proletário, aquele que apenas tem sua prole. Então, o governo fazia o quê? Para o povo ficar calmo, pagava. Certo? Então, dava comida, dava as coisas, e aí ficou aquele período, aquela política chamada pão e circo, onde vai dar uma estabilidade muito grande. Roma vai ser uma sociedade de 60 milhões de pessoas, 5,5 milhões de cidadãos. Nem todo mundo era cidadão romano. Pessoal, isso aqui é muita gente. 60 milhões de pessoas, naquela época, era gente pra caramba. O Brasil tem 200 milhões. Num mundo de 700 bilhões de pessoas. Né? 7 bilhões de pessoas. Você imagina, naquela época, a cidade de Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então, Roma era gigante. Era muita gente. Então, tinha que alimentar tudo isso. Né? E a hierarquia era baseada na renda, e aí vai ter a Pax Romana. Logo depois, todo esse gasto, todo esse problema, Roma não vai aguentar. Era algo extraordinário. Tudo quanto é lugar de Roma era muito bem organizado, estradas, o comércio era pulsante. O que acontece? Havia um pessoal, eu vou marcar aqui com caneta, peraí. Uma galera que ficava nesse lugar aqui, ó. Tá vendo? Que eles nunca conseguiu invadir. Isso aqui são os germânicos. Aqui em cima tem os vikings, os normandos, né, que eles vão falar novos germânicos. Aqui tinha os povos do centro aqui da Ásia, que vinha gente bem forte e formada em quê? Em guerrilha. Ataques pequenos grupos de invasão e também grandes grupos. O que eles queriam? Eles vinham para atacar
Roma, atacar as cidades romanas. O que estava acontecendo então? Eles vinham, invadiam, pilhavam, matavam e vazavam, né? Logo depois eles começaram a ficar por aqui, tá? E aí o exército romano começou a ter o quê? Problemas, porque tinha que gastar muito dinheiro para segurar as fronteiras. Aqui nesse lugar aqui na Inglaterra, chegou a ter que fazer um muro, a muralha de Adriano chamada, né? Então o que aconteceu? Essa galera toda, né, vai dar muito problema. Então o governo já está gastando com pão e circo, já está gastando com um monte de coisa, vai ter que gastar muito com o exército. Então o Estado romano ele vai inchar, ele vai ficar muito caro, caríssimo, para deter toda essa onda, né, e para defender suas fronteiras. E outra coisa, começa a ter um problema no Estado romano. Por quê? Vai começar a faltar escravo e a faltar recursos. Por quê, professor? Os romanos comercializavam? Sim, o Mediterrâneo aqui andavam muito bem nessa região do Mediterrâneo e tudo. Mas, né, o que está acontecendo? Eles precisavam de muito recurso. Então o recurso maior dele vinha com a invasão de outros povos e os escravos. Com a falta de escravo, começa a encarecer o escravo. Encarecer o escravo, encarecer a mão de obra. Encarecer a mão de obra, encarecer os produtos. Olha só um problema. Tá se ligando aí? Então começa Roma a ter problemas ferrenhos, né? E ele precisava de invadir território. Só que quanto mais Roma crescia, mais dinheiro precisava de quê? Para ela poder se defender. Certo? Roma era muito complicado, porque ela invadia territórios, muitos cidadãos que viviam lá, que eram pessoas da elite, eles se tornavam cidadão romano, para que Roma pudesse dominar. E assim, isso não deu muito certo, pessoal, não deu muito certo, e aí começou a ter problemas. Aí nós vamos ter o período chamado de Baixo Império, e nós vamos ter a decadência, fim das conquistas territoriais, crise do escravismo, beleza? Vamos lá, vem comigo. Bom, e aí nós vamos ter várias tentativas de resolver esse problema, né? A política do pão e circo também, pessoal, vinha também aquela ideia dos gladiadores, viu? Até pus aqui, tem até uma imagem dos gladiadores, eles aqui, ó. Isso ajudava muito, por quê? Os romanos tinham muito feriado, em homenagem aos deuses, parava por isso, parava. Quando um imperador, né, queria fazer uma moralzinha, ele pagava dias de festa, 3 dias, 2 dias. Como que funcionava? Ele abriu o Coliseu, que tinha Coliseu em tudo quanto é lugar nas cidades de Roma, ele pagava, né? E tinha os caras que treinavam esses gladiadores. Os gladiadores eram escravos, eles treinavam lá, mas eles recebiam, viu? O escravo guardava dinheiro. É interessante isso. Ele mandava para as famílias, muitos ali tentavam comprar liberdade, ou conseguia escapar daquela lá, ou estava por dívida, ou eu era soldado e obrigado a lutar como escravo, ou ia para a escravidão em Minas, escravidão na fazenda, o comércio, ou para dentro de galés de navios e tal e tal. Ou ia para o Coliseu, então tinha um monte de coisa. Então eu ia lutar no Coliseu até a morte, tá? E quando eu ganhava dinheiro, muitos caras muito famosos e tal e tal. E aí o que acontecia? Você dava vinho, né, e pão para o povo. E a festividade, que chama pão e circo. Porque o povo comia naqueles dias e via as lutas de gladiador e o povo acalmava. Tá? Ao invés do povo pedir reforma agrária, terras e resolver o problema mesmo, nada. O Senado nunca queria tirar seus privilégios, distribuir riqueza e renda, jamais. Né? Eles queriam mesmo manter seus privilégios, então o Estado pagava para os senadores ficar ricos, né? Os patrícios ficar ricos. Então eles acalmavam um pouco o povo com pão e com circo. Né? Então eu te dou algo para você entreter o povo e dou comida para o povo, que o povo quer. E isso funcionou por um tempo. E gastava muito dinheiro para isso. Né? Gastava muito dinheiro. Vamos lá então, vamos passar para frente. Com o tempo, então, Roma então começou a ter decadência. Lógico, isso não vai dar certo, não vai funcionar, vai dar merda. Né? E aí vão ter vários imperadores que vão tentar. Eu não vou falar de Nero, Calígula, não vou ficar entrando muito nisso não, porque isso é mais Cláudio, Tibério, não vou entrar nesses caras não.
Vamos falar logo do que importa, né? E aí nós vamos ter os imperadores que vão tentar resolver o problema de Roma, do Império Romano agora. Diocleciano, lei do máximo, crise de preços e tetrarquia, 2 Augustos e 2 Césares. Né? Ele tentou fazer isso aqui. Então, ele vai tabelar os preços. Não o critico, mas vocês sabem muito bem que tabelamento de preço é a maior bobagem que o governo faz. Não adianta. Quando você tabela os preços, as pessoas param de produzir porque não está dando lucro. Né? A inflação continua e aí vai faltar abastecimento, o trem vai ficar às escondidas. Né? E aí não vai funcionar. Com certeza. Vamos lá então. Vai ter também, né? Ele vai criar uma tetrarquia, o quê? Que é 4 reis. 2 Augustos, que são os máximos, ele era um deles, o máximo, e 2 Césares. Que quando houvesse algum problema, um desses morresse, cada um assumia. Então ele colocou esses vários pontos do império. Não deu certo também. Aí nós vamos entrar o Constantino para tentar resolver. Ele vai criar o Edito de Milão, liberdade de culto aos cristãos, é uma outra história que a gente vai falar. Vamos falar disso agora. O que acontece? Quando Jesus morre, vai ser crucificado no período de Tibério. Tibério que vai, o imperador de Roma, mas Tibério nunca ouviu falar de Jesus, viu gente? Só ali na Palestina mesmo, onde estava lá na Galileia, lá, o imperador ali da região, ou o governador da região que estava ali, nunca ouviu falar. Só que a gente sabe pelas escrituras que os apóstolos vão sair, Pedro vai para a Itália, né? E Pedro solta as ideias cristãs. Como o povo estava muito em decadência e o cristianismo tinha uma ideia muito de vida após a morte, de uma pessoa pobre que está preocupada com o reino dos céus, tem uma moral muito interessante e que a vida romana era muito estranha, pessoal. O povo era muito individualista, os deuses romanos eram muito individualistas, muito humanos, né? Existia uma promiscuidade, a moral em Roma era péssima, existia muitos problemas de moralidade em Roma, e o cristianismo resolvia muito, dava muita sustentação para as pessoas, sustentação espiritual, e o cristianismo vai como rastilho de pólvora, e eles vão ser atacados. A gente sabe muito bem que Nero fazia peças de teatro com os cristãos, um monte de cara aí, fazia um monte de coisa, matava cristão dentro do Coliseu, né? Eles faziam muitas suas coisas nas catacumbas, né? Então, reunião dos cristãos era proibido. Um cristão, como você identificava? Você fazia um peixe no chão para saber que o outro era cristão. E ali várias identidades. E o povão, principalmente os plebeus, vão abraçar a causa cristã. Tá. E essa causa colocava o povo mais tranquilo. Constantino, então, achou melhor o quê? Vamos dar liberdade de culto, que a gente vai apaziguar o povo. E deu liberdade de culto aos cristãos. Abandonaram a religião antiga deles? Não. Não abandonou. Continuou. Só que o cristianismo agora não era mais crime. Bom, ele também vai fazer outra coisa interessante. Constantinopla, segunda capital. O que é Constantinopla? Pessoal, essa cidade aqui, ó. A caneta, tá aqui a caneta. Pessoal, é essa cidade aqui que chama Constantinopla, tá? Aqui está Bizâncio, tanto que vai chamar de Império Bizantino. O que está acontecendo? Bizâncio era uma antiga cidade grega, tá? E olha só que legal. Olha só onde ela está. Aqui, certo? Nesse lugar, né? Aqui, nesse lugar. Os bárbaros estão invadindo aqui, ó. Certo? E para cá. E aqui eles estavam bem protegidos. Mais fácil de se proteger. E muitas vezes os romanos pagavam para eles vazar daqui. E Bizâncio ficava o quê? Fazendo comércio nessa região. Tá? Muito que vinha da China e de outros locais, vinha para Bizâncio e Bizâncio mandava para lá. Então era uma cidade rica. E Constantino viu que Roma estava muito complicado ficar ali por causa das invasões bárbaras. Tá? Tava muita invasão bárbara. E aí o que ele faz? Ele cria uma segunda capital e vai dividir o império em 2 partes. Conforme está bem expressado aqui
nesse lugar. Aqui, ó. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, tá? E Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio. Então, esse aqui governa aqui, esse aqui governa lá. Beleza. E ele vai criar, então, outra coisa muito massa, que vai ter uma influência muito grande na Idade Média. Lei do Colonato. O que era a Lei do Colonato? Eles passaram, como está faltando escravo, se liga nessa. O que Constantino faz? Ele faz com que o povo vá para as fazendas e vá, então, fazendas chamadas vilas, e vá trabalhar como colonos. Como assim, professor? O cara chegava lá, contratado por um patrício, ele chegava na fazenda, ele contratado por um patrício, então o patrício dava um pedaço de terra para ele, e ele teria que trabalhar naquela terra, e parte da produção ele pagava para o patrício. Se liga nessa, nós vamos ter muito sobre isso depois. Para quê? Resolver a crise, porque o cara lá na fazenda trabalhando para produzir para ele, ele vai ter alimento, e vai produzir também para a cidade, e vai diminuir os preços. Meio com uma ideia interessante, vai dar uma esvaziada nas cidades, e aumentar uma quantidade de pessoas no campo. Outra massa. O povo também estava querendo ir para o colonato, porque você viver em cidade com invasão bárbara, os bárbaros vão invadir cidade. Se você tivesse uma horda bárbara, você preferia invadir a cidade de Rio Verde ou ficar invadindo fazenda? Muito melhor invadir a cidade de Rio Verde. Véio. Você pegar a caminhonete, pegar a riqueza dentro das casas, tá tudo aqui. Agora ficar indo fazenda, dá tempo do povo fugir, levar os bens. Então, por isso que o povo fugia para as fazendas. Achava mais interessante. Bacana? Vamos lá, então. Teodósio, né? Outro imperador depois de Constantino. Ele vai criar o cristianismo como religião oficial, né? E vai divisão do império do ocidental com capital em Roma e oriental com capital em Constantinopla. Desculpa, pessoal. É Teodósio que vai fazer essa divisão, tá? Constantino ele vai se converter ao cristianismo, mas Teodósio vai falar que o quê? É oficial. O cristianismo agora é religião dos romanos. Eles abandonam a religião antiga, tá? E ele vai pegar e vai fazer essa divisão. Beleza? Bacana, pessoal? Não foi Constantino, não. Constantino fez outras coisas. E aí o império e as invasões bárbaras do século V. Olha aqui, ó, limites do Império Romano, que a gente está vendo aqui, tá? Esse amarelo e esse rosa aqui é o Império Romano, né? E as capitais, as duas capitais, Constantinopla, beleza? E Roma. Beleza? E o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, a invasão de vários povos hunos, que eram terríveis. Esses hunos eram tão difíceis que ele invadia a China. E estava aqui invadindo os romanos. Aí nós vamos ter os alanos, os ostrogodos, suevos, visigodos. Os hunos, por exemplo, eram conhecidos como cavaleiros magiares, onde eles vão se instalar nessa região aqui, e onde vai ser descendente dos húngaros, tá? Nós vamos ter os vândalos, tá? Os francos, que vão fazer a França, tá? Os alamanos, suevos, visigodos, saxões e os anglos, que vão invadir a região onde havia os bretões, os antigos celtas. E vai ter os anglo-saxões, que são o quê? Os ingleses hoje, tá? Olha só que doido, cara. Então aqui, ó, nós vamos ter os vários povos que vão dar origem a vários reinos bárbaros na Europa, que a gente vai falar na próxima aula, né? Então nós vamos ter crise do imperialismo, aumento de custos, guerras civis e instabilidade política, né? Anarquia militar, porque aí os militares, como está tudo bagunçado, um monte de militar, de general, vai tentar pegar o poder. Isso é uma bosta, só vai virar merda, porque militar não é político, né? Então vai virar aquela bagunça. Cada um quer se aproveitar do sistema. Crise do escravismo, conforme a gente falou, arrendamento de terras do colonato, crescimento do cristianismo, oposição ao militarismo e ao escravismo. O cristianismo não via isso com bons olhos, tá? Que tratava as pessoas como irmãos, né? Aquela visão mais religiosa, de governo, esse negócio de o reino dos céus, que é importante e tal. Nós vamos ter a crise econômica, menos produção, desvalorização da moeda e alta dos preços, normal. Retorno aos campos, ruralismo e invasões bárbaras. Bom,
Cultura romana. Pessoal, o que os romanos deixou para nós de interessante? Direito. Maior contribuição. Quase tudo que a gente tem sobre direito é herdado dos romanos. Pessoal, direito civil, então, tutela, curatela, direito de família, casamento, os conceitos são quase iguais, tá? Pátrio e poder, república, né? Essa ideia de direito, codificação do direito, cara, é muita coisa. O direito é a maior influência que nós temos até hoje, tá? Literatura, nós temos Cícero, Virgílio, Oviedo, Tito Livio e vai embora. Por quê? Muitos desses caras eram grandes oradores, escritores e também juristas. Porque se você fosse um cara que conhecesse do direito, como o Piano e outros, você era um cara bem visto pela sociedade. Como Otávio era. A arquitetura, sem sombra de dúvida, grande influenciador, grandes construtores de aquedutos, inventores do concreto, eles usavam já um concreto, viu, pessoal? E o concreto dos romanos ele é tão lascado que ele, quanto mais molhado e mais tempo e mais duro ele fica. É diferente do nosso, tá? O nosso degrado do romano não, nunca acaba. É pior, ele sempre vai ficando mais forte, tá? Estradas, todas as estradas, né? Roma tinha estrada para tudo quanto é lugar, toda estrada leva a Roma. Toda estrada vai a Roma, né? E aí e as estradas não faziam curva, eram curvas leves. Para quê? Isso era para a marcha de soldados. Qualquer estrada que você pegasse parecia que ela era reta, mas ela fazia suas curvas e ia estrada romana para tudo quanto é lugar na Europa, tá? Por quê? Para comércio e marcha do exército. Era muito bom por causa disso. Por isso que Roma tinha esse tanto de gente. 5 milhões e tanto, era mais gente que Goiás, pessoal. Era gente demais. Na época, meu Deus. Religião politeísta, conforme a gente falou. E depois, o cristianismo. E aí nós vamos lá falar sobre o cristianismo, que é outra coisa que nos deixou muito forte. Porque quando Roma cai, o cristianismo fica. A igreja fica. Ela que vai dar a sustentação para a Idade Média. Tá? Então os romanos colocou como religião oficial e o cristianismo vai continuar firme, né? E inclusive vai respeitar as estruturas romanas para poder fazer toda a sua organização. Olha o Papa lá, tá? Os arcebispos, essa ideia eu acho que foi Teodósio não, deixa eu ver aqui qual deles, eu vou lembrar o nome, Diocleciano que deu essa estrutura, né? De escalonamento e centralização do cristianismo. Foi bem Diocleciano que deu essa influência política para a organização religiosa que vai ter naquela época. Jesus era judeu, conforme todo mundo sabe, nasceu em Belém, no reinado de Augusto, sendo morto no reinado de Tibério. Tá? Não aceitava o imperador como um Deus vivo e nem a religião politeísta de Roma. Então, por isso eles eram perseguidos, porque eles não queriam falar que um homem era uma divindade. Então perseguia os caras, né? Os caras estavam nem aí, morria mesmo, estavam nem aí, cristão de alma mesmo. Cristão raiz, pessoal, antes mesmo da religião mesmo, tá? No início era uma religião de oprimidos e dos deserdados, né? Os primeiros cristãos condenavam a guerra, não queriam guerra, né? Eles eram da paz, pessoal. Era cristão raiz. Depois que vai existir depois que coloca como aceita como religião, é que começa a influência política no cristianismo e vai haver as alterações de lá para cá. Contrários aos combates de gladiadores e animais selvagens, era muito contrário a isso, porque todo mundo amava o próximo, né? Tinha aquela visão raiz mesmo de Jesus Cristo. A maneira heróica com que muitos cristãos resistiam ao sofrimento nos martírios públicos, eles judiavam deles públicos, eles ficavam lá. Por que eles resistiam ao sofrimento? Porque Deus morreu na cruz, né? E eu tenho que resistir, porque a minha vida no céu está guardada. Eu tenho meus pecados, eu quero o meu perdão, eu quero chegar lá. E isso fazia os romanos ficar putos. Mas que coisa é essa de amar esse Deus de vocês, né? Que absurdo e tal. E os caras não tinham medo, cara. Tava nem aí, né? Porque meu mundo é o reino do céu. Começou a ser interpretado como algo possível devido a apenas uma força milagrosa vinda de Deus. A sociedade romana era muito injusta, então essas ideias eram uma forma de libertação espiritual
e social. Beleza, pessoal? Eu vou estar terminando aqui, beleza? E a gente vai deixar isso para a próxima aula. Eu quero que vocês vejam bem essa aula e a gente volta a falar depois. Espero que a gente volte em breve, mas vamos ficar em casa, vamos resguardar. Quero todo mundo saudável. Vocês resguardem a sua família, né? Seus pais, seus avós, né? As crianças mais novas, quem tiver alguma comorbidade. Vamos cuidar, pessoal. Vamos ser cidadão. Os romanos ensinou o que é cidadão. Vamos ser cristão, amar ao outro, responsabilidade com o outro. O cristianismo nos ensinou responsabilidade. Jesus nos ensinou responsabilidade. Amar o próximo. Quando você não respeita regras, né, sociais, você está sendo um cara que não é cristão. Tá? Quando você não respeita, não usa uma máscara, você não respeita o isolamento, você não está sendo cristão. Né? O cristianismo é muito lindo, os ensinamentos de Jesus é maravilhoso. Se o mundo obedecesse, pelo menos escutasse de verdade o que Jesus tem para falar, nós não estaríamos nessa bagunça. Porque cidadania é o quê, pessoal? Eu tenho os meus direitos, mas eu tenho meus deveres. Então vamos ser cidadãos. E muito da ideia de cidadania vem do cristianismo. Tá? Que os romanos aconteceu lá e os romanos deixou esse legado, né, forte do cristianismo. Além, né, logicamente, que Jesus também com os seus ensinamentos. Então vamos todo mundo respeitar, amar o próximo, obedecer essas regras, entender, né? Ver, ser mais cristão, ser mais cidadão. É muito bonito, é lindo os ensinamentos e nós devemos seguir. Beleza, galera? Vamos lá então, né? Jesus raiz, é massa, eu gosto muito do que Jesus prega, aquele Jesus raiz que a gente está lá, o evangelho de verdade, né? Que a gente lê na Bíblia, está lá o evangelho, é lindo de se ver, você interpretar tudo aquilo, ver que aquilo ali é para o bem do próximo, é amar o próximo, é respeitar tudo isso aí. Valeu, galera, espero vocês na próxima. Falou!